Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Instituto Paulista de Acupuntura Baseada em Evidências. Eu sou o João Bissotto, eu sou o diretor aqui do Instituto, médico especialista em acupuntura. E se você clicou nesse vídeo e você já deve ter lido o título, hoje a gente vai tentar responder a pergunta: acupuntura funciona? Essa é a pergunta que provavelmente a gente mais escuta no nosso dia a dia profissional, assim, quando a gente está conversando com outros médicos ou com outros profissionais da saúde. A gente escuta isso bastante de divulgadores científicos também na internet. E talvez, para desanimar um pouco, eu vou dizer que não dá para responder essa pergunta. Já vou ser direto e reto aqui e eu vou tentar explicar um pouquinho nesse vídeo por que que não dá para responder diretamente essa pergunta se a acupuntura funciona. Então, a primeira coisa que eu acho que, se você não está acostumado com o mundo da acupuntura, você tem que entender que a acupuntura, apesar de ser um termo usual, ela não é uma coisa só. Então, a técnica de acupuntura é uma técnica de inserir agulha no corpo, né? Uma técnica de inserir uma agulha filiforme, como está descrita nos dicionários aí, em pontos específicos do corpo. Só que ao longo da história, desde o surgimento da acupuntura, provavelmente algo em torno de 1000 antes de Cristo, até hoje, a gente tem infinitas escolas e técnicas diferentes de como você escolhe o lugar que você vai colocar a agulha, que tipo de agulha você coloca e como você estimula a agulha de acupuntura também é uma grande questão. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa tentar entender, que apesar da gente usar o termo acupuntura, esse é um termo que a gente diz guarda-chuva, que dentro dele cabe um monte de outras coisas. Então, fazendo uma analogia que talvez fique mais fácil de entender, perguntar se a acupuntura funciona seria a mesma coisa que perguntar se remédio funciona, ou perguntar se cirurgia funciona. E aí, talvez na sua cabeça, uai, mas cirurgia funciona, remédio funciona, mas a complexidade da pergunta e o porquê eu digo que não dá para responder direto é que cirurgia funciona assim, um tipo de cirurgia funciona para um tipo de problema, né? Então não adianta você tirar a vesícula de um paciente que quebrou a perna. Não vai resolver o problema da perna quebrada. Ou não adianta você passar um anti-inflamatório para um paciente em depressão que a depressão dele não vai melhorar. Então a gente tem uma intervenção específica para tratar um desfecho específico. E essa é a dificuldade de quando a gente tenta responder se a acupuntura funciona. E aqui então a gente pode tentar desmembrar essa pergunta em duas subperguntas. A primeira, e talvez a mais fácil de entender, é: a acupuntura funciona para quê? Então eu resolvo o problema do desfecho que eu vou analisar, certo? Então a acupuntura não funciona para tudo, mas a gente já sabe que funciona para algumas coisas. E para a gente tentar facilitar, você pode olhar nesse artigo de revisão que ele fez ali uma overview, né? Ele pegou um monte de revisão sistemática, que é um alto nível de evidência científica, quando bem conduzido, óbvio, e ele separou por desfechos o que as revisões falam e tentou responder exatamente isso. A acupuntura funciona para quê? Então, você pode ver no gráfico de dor que a acupuntura a gente já tem um bom nível de certeza que a acupuntura, mesmo quando comparada com placebo, e é aqui que está uma das questões, porque muita gente fala, a acupuntura não dá para comparar com placebo, ou fala que não tem estudo de acupuntura comparado com placebo, e por isso que a gente, muito divulgador científico que não entende de acupuntura, fica falando que é pseudociência e não sei o que. A gente falou um pouco disso no último vídeo,
E fica falando que é igual o efeito placebo, que comparando não dá diferença. E esse estudo mostrou ali que se a gente somar revisões sistemáticas, a gente tem um bom nível de certeza que pelo menos para dor no ombro e para fibromialgia a gente tem um nível alto de certeza. E para outras tantas coisas a gente tem níveis moderados de certeza. Enxaqueca é uma delas, que provavelmente é uma das que é mais estudada. Depois que esse estudo saiu, já saiu mais ensaios clínicos de acupuntura para enxaqueca. Para lombalgia, por exemplo, já está em guidelines, inclusive no guideline do Sistema Público de Saúde da Inglaterra. Enquanto que, se você olhar também, você vai ver que para algumas coisas parece que não funciona. Como, por exemplo, para a dor neuropática do paciente diabético, né? Que tem aquela doença dos nervos periféricos que causa uma dor em padrão neuropático. Ou também, por exemplo, para dor de dente. Dor de dente que também é uma coisa que aparentemente a acupuntura não ajuda a tratar. Então, para a gente responder esse tipo de pergunta, a gente olha para os estudos, ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, se elas existirem. E uma coisa que é muito interessante, e aqui fazendo o gancho já para a segunda parte, é que se você olhar nesse mesmo estudo, na parte de outras condições de saúde, e você olhar para a sequela de AVC, você vai ver que a eletroacupuntura vai estar com um bom nível de certeza de que ajuda, e a acupuntura manual, sem o estímulo elétrico, está como não benéfico. Isso deixa claro para gente o ponto que eu comecei esse vídeo, de que o tipo de acupuntura importa quando a gente vai responder se ela funciona ou não funciona para determinado desfecho, e que a acupuntura não é uma coisa só. E para mim esse é o principal ponto, qual acupuntura é a principal resposta que a gente precisa dar quando a gente está olhando para os artigos científicos ou quando a gente está diante do nosso paciente. Então, a segunda pergunta, e a mais importante, é você responder qual acupuntura funciona para quê, né? Então, a gente já traz ali o tipo de intervenção. Então, quando você está diante de um paciente e ele te traz uma queixa, quando a gente faz acupuntura baseada em evidências, a gente conhece os estudos que testam as várias vertentes de acupuntura e a gente consegue, diante do nosso paciente, escolher os melhores métodos, ou a melhor técnica, ou o melhor raciocínio a se seguir para tratar esse paciente. Enquanto que, se você está diante de um profissional que não conhece ciência, que não está atualizado ou que não se importa com isso, geralmente aqueles que vendem cursos milagrosos que fazem você melhorar de todos os seus problemas de saúde, que ficam falando que a acupuntura é para todo mundo, que a acupuntura trata tudo e que você deve buscar acupuntura para o resto da vida para tratar qualquer coisa. Esse tipo de profissional vai fazer alguma coisa que talvez não seja o melhor para você, mesmo que seja acupuntura. Ou ele não vai usar a melhor técnica, ou ele não vai usar a melhor seleção de pontos, porque no fundo, quando a gente testa as coisas, os desfechos não são iguais, como vocês podem ver no gráfico ali, que compara o estímulo elétrico da acupuntura com a acupuntura manual em uma mesma intervenção, que é a sequela de AVC. E aí, assim, só para deixar claro o meu ponto aqui, só dentro de uma única técnica de acupuntura que chama acupuntura escalpiana, que é quando a gente coloca umas agulhas assim na cabeça da pessoa, por isso scalp, né? Escalpiana por causa de scalp, que é o couro cabeludo. Existem mais de 10 técnicas que usam essa lógica de acupuntura escalpiana.
Isso sem falar na acupuntura sistêmica, que tem a escola japonesa, a coreana, a chinesa tradicional, que você vai ter gente inventando moda até agora, inventando ponto e coisas assim. Então, não dá para você colocar todas as técnicas de acupuntura dentro de uma mesma caixinha e falar, ah, a acupuntura funciona para isso, ou a acupuntura funciona, ou a acupuntura não funciona. Porque se você tirar essas coisas da caixinha e começar a testar, porque quando a gente testa, a gente tem que testar uma intervenção. E se você olhar, por exemplo, no Stricta, que é o guideline ali que a gente usa quando a gente vai construir um ensaio clínico de acupuntura, um dos primeiros pontos ali do Stricta é você deixar claro qual é a racionalidade de acupuntura que você vai usar. Porque depois, quando alguém vai ler esse artigo, ela precisa saber o que você testou exatamente. Então, a acupuntura trata enxaqueca. Tudo bem, a gente já tem muitos ensaios clínicos, inclusive comparando com placebo, que mostram que a acupuntura ajuda na enxaqueca, inclusive às vezes comparando contra remédio, mostrando a efetividade da acupuntura. Só que assim, não é porque alguns estudos falam que a acupuntura funciona, que toda e qualquer acupuntura funciona, ou que todo e qualquer ponto de acupuntura funciona. Então pode ser que você vá num profissional de acupuntura, ele não entenda dessa questão das evidências científicas e ele escolha fazer pontos em você que não tem evidência de que funcionam para enxaqueca, por exemplo. Porque a gente já tem ali estudos mostrando que determinadas seleções de pontos funcionam não tem por que você ficar testando coisas novas, a não ser em ambiente acadêmico para você testar num ensaio clínico, que o paciente saiba que você está testando uma coisa nova, para você ver se essa coisa nova funciona. Então, por isso que a acupuntura baseada em evidências, ela é a forma mais segura de você se tratar com acupuntura. Porque a gente tem uma ideia de que quais pontos a gente vai usar, porque eles foram mais estudados para sua queixa. A gente tem uma ideia de quantas sessões são necessárias para você melhorar e quanto tempo, se é para sempre que você vai melhorar, ou se depois de algum tempo seus sintomas voltam. E isso te traz segurança e te traz previsibilidade das coisas. Então, essa é a grande diferença de quando a gente fala de acupuntura baseada em evidências. E é por isso que na formação do bom profissional, ele tem que conhecer muitas formas, muitas técnicas, porque se ele for especialista em uma única forma de realizar a acupuntura e ele só faz aquilo, mesmo que aquilo funcione para alguma coisa ou que tenha estudo que mostra que funciona para determinada queixa, provavelmente não vai ser essa técnica que vai resolver, ou essa racionalidade que vai resolver o maior número de queixas. Então, o bom profissional, ele geralmente domina mais técnicas e quando ele olha para o paciente, ele sabe as técnicas com mais evidência, ele sabe os prós e contras dessas técnicas. Então, só para deixar claro, por exemplo, às vezes a técnica melhor para aquele paciente é o agulhamento do ponto gatilho miofacial, porque é uma dor miofacial. Só que esse é um tipo de agulhamento que é muito mais dolorido do que a acupuntura japonesa, por exemplo. Só que às vezes você está olhando para essa queixa e tem um nível de evidência maior para o agulhamento a seco, mas tem um nível de evidência para a acupuntura japonesa e aquele paciente ele é muito sensível à dor, ou naquele momento ele está muito sensível à dor. Porque a gente sabe que as vias de interpretação dolorosa
elas são muito complexas e elas passam por amplificações no sistema nervoso central e às vezes naquele momento o paciente não vai tolerar o agulhamento de um ponto gatilho. Então, seja para aquele paciente ou seja para aquele momento daquele paciente, às vezes a primeira técnica pode ser uma técnica que tenha menos efetividade, mas que traga alguma resposta e que depois você consiga decidir com o paciente se vale a pena uma outra técnica com uma intervenção diferente. Então, a gente precisa entender essas coisas para sentar com os pacientes e tomar essa decisão em conjunto do que vale a pena, o que não vale a pena, qual é o benefício, os prós e contras das técnicas que a gente vai propor, para tomar essa decisão em conjunto, né? Porque muita gente fala, ah, não, a acupuntura baseada em evidências é muito protocolar, ela não leva em conta a individualidade do paciente, pipipipopopó. E não tem nada a ver disso, né? Se você vai estudar a acupuntura baseada em evidências, um dos pilares é a individualidade do paciente. Seja a queixa específica que ele está trazendo, seja as preferências individuais, culturais, familiares. Aquele paciente é um indivíduo e ele deve participar não só da sua análise, como da tomada de decisão. Então, quando a gente está tratando criança, às vezes isso é mais claro, né? Tipo, a gente está com uma criancinha lá no nosso ambulatório de acupuntura pediátrica que ela, ela chega e ela fala, ah, eu melhorei, eu gostei do ponto que é aqui, esse ponto me ajudou e eu achei que ele dói menos e a gente faz esse ponto e ela melhora. É um ponto que tem uma evidência para tratar a queixa dela, é um ponto bem estudado e a gente sabe que vai funcionar e para ela aquele ponto tá ok, ela consegue tolerar aquela dor que aquele ponto causa. Mas se eu falasse, não, tem que colocar 10 agulhas, tem que fazer esse ponto no pé, ela não nem tira o tênis, ela tem aflição do pé. E a gente às vezes esquece que o adulto também tem esse direito, né? De, ah, não, eu tenho aflição daqui, eu não quero que coloque ali. Ou, ah, a última sessão foi dolorida, eu queria tentar outra coisa. Então, as diversas técnicas são positivas nesse sentido. Mas não adianta você pegar uma técnica, por exemplo, você pega uma sequela de AVC e aí você vai fazer uma coisa que tem um bom nível de certeza de que vai funcionar ou você vai fazer uma coisa que tem um nível de certeza de que não vai funcionar. Então é isso que você precisa explicar para o paciente, né? Fazer o estímulo elétrico é o que tem evidência favorável, bom nível de evidência de que vai te ajudar. E não fazer isso provavelmente não vai funcionar. Então, se você não quiser fazer o estímulo elétrico, talvez a acupuntura não seja para você. Talvez valha a pena tentar uma outra intervenção que tenha um nível de evidência como fisioterapia motora ou algo assim. Então, a gente precisa ser claro nas coisas que a gente analisa, de análise de riscos e benefícios, prós e contras de cada técnica com os seus níveis de evidência científica. Certo. Talvez tenha sido um pouco confuso, não sei. Apesar de ter roteiro, eu tendo a devagar quando eu gosto do tema que eu estou falando. Siga o AcuCast, que é o nosso podcast onde a gente tenta destrinchar temas, condições de saúde e as evidências que a gente encontra sobre aquilo com acupuntura. Tá no Spotify, tá aqui no YouTube, tá no Apple Podcasts. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários, entre em contato com a gente no Instagram. E antes de você então responder quando alguém te fizer essa pergunta, a acupuntura funciona, tenta pensar nessas duas subperguntas. E a mesma coisa quando alguém te fala, ah, não, a acupuntura não funciona. Também tenta explicar para essa pessoa essas especificidades de quando a gente analisa a acupuntura, porque é diferente testar dipirona para febre, porque é uma única queixa, um único remédio. E quando a gente vai fazer a acupuntura, a gente tem, por exemplo, revisão sistemática do VG14, que é um ponto de acupuntura, abaixando febre, mas não quer dizer que todos os pontos de acupuntura abaixam a febre. Então, falar acupuntura abaixa a febre depende do ponto, né? Depende do jeito que você estimula o ponto
Mas aparentemente tem técnicas que fazem isso, que ajudam a febre a diminuir. Tudo bem? Então eu espero que o vídeo tenha ficado bom, apesar de um pouco confuso. Eu espero que eu veja você na próxima e até!